Hoje nós vamos conversar sobre um tema relacionado com a importância da carteira de trabalho para o trabalhador. Não somente a importância, mas quais as consequências que ocorrem quando este trabalhador perde essa carteira de trabalho para fins de aposentadoria e para outras finalidades também. Bom dia, Dr. Gilberto, tudo bem? Bom dia, Dr. Valdemar, como vai o senhor? Tudo bem, tudo jóia. Então, doutor, o que o senhor tem aí para dizer para nós hoje nesse bate-papo inerente à importância da carteira de trabalho para o trabalhador? Pois é, Dr. Valdemar, um assunto de extrema importância. Parece desnecessário a gente reiterar, a gente falar, a gente esclarecer sobre a importância que um documento pessoal tem na vida de qualquer cidadão. Seja ele RG, CPF, qualquer outro documento, carteira de motorista. Mas quando esse documento é a CTPS, o problema da perda ou extravio, ele acaba se agravando. Por quê? Porque é na carteira de trabalho que está todo o histórico profissional e vida deste trabalhador. É ali que consta todos os registros de emprego, todas as alterações de salários, todas as férias, todo o histórico, toda a vida que este trabalhador tem. Bom, quando esse documento ele é perdido, o que acontece? Esse trabalhador fica sem documentação, ele perde esse histórico. Então, a principal dificuldade que ele vai ter, primeiro, é recuperar todas essas informações com as empresas, com esses empregadores. Muitas vezes, as empresas que constam nesse histórico profissional já nem existem mais. No momento que esse trabalhador vai se aposentar, nem sempre o INSS, o órgão previdenciário, tem essas informações cadastradas de maneira correta. Quando ele vai se aposentar e não tem uma determinada carteira de trabalho e esse registro não consta no sistema, o trabalhador vai enfrentar uma séria dificuldade. Por quê? Ele não vai ter uma prova material de que foi registrado e o INSS também não tem documentação que comprova que esse funcionário efetivamente trabalhou em dado período. Por isso, doutor, a carteira de trabalho é um documento de extrema importância. Há poucos dias saiu uma decisão do TST, do Superior Tribunal do Trabalho, pela qual condenou uma empresa por danos morais, uma vez que perdeu uma carteira de um funcionário. Eu, particularmente, achei a decisão extremamente acertada, porque nós que atuamos nessa área trabalhista e previdenciária, sabemos muito bem que esse documento é de extrema importância. Se a empresa não tem responsabilidade em lidar com esse documento, com esse histórico profissional, nada mais justo que condená-la por dano moral por essa perda que o trabalhador teve. Perfeito, doutor. Agora uma questão que está entrelaçado aí com o que o doutor está mencionando. A questão do INSS, a questão do requerimento de benefício previdenciário. O sistema, a implantação do INSS, quando ele passou não a digitalizar, mas a incluir no banco de dados da Previdência Social, a partir de 1975, os vínculos empregatícios. Então hoje, quando a pessoa tira um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que constam ali o histórico e todas as empresas em que este trabalhador prestou serviço, só tem ali lançado no cadastro do ano de 1995, ou seja, as empresas que esta pessoa trabalhou a partir de 1975 em diante. E se esse trabalhador, por exemplo, perde a carteira ou a empresa retém devidamente e acaba extraviando essa carteira com vínculos de trabalho anotados nessa carteira antes do ano de 1975. E a maior parte dessas empresas nem existem mais, não tem nem como esse trabalhador buscar ficha de registro, cópias autenticadas e outros elementos para provar esse vínculo para uma futura aposentadoria. Não seria o caso também aí de uma situação de uns danos materiais? Na verdade são danos irreparáveis, porque não tem como ele recuperar esse vínculo para provar para a Previdência Social. Como que fica o trabalhador nessa circunstância, doutor, e quais as providências que ele deve tomar? Bom, doutor, o senhor tocou num assunto interessantíssimo. A sua pergunta é de extrema importância e eu tenho absoluta certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora estão enquadradas nessa situação. Veja bem, Dr. Valdemar, o senhor, como bem falou, o registro de banco de dados do INSS só existe de 1975 para cá. Ou seja, de 1975 para trás, o INSS não tem um banco de dados eficaz. Então, vamos lá, doutor.
Vamos imaginar que um trabalhador tenha perdido uma carteira que conste um registro que vai contribuir para a sua aposentadoria, que seja antes de 75. Ou seja, neste ponto, doutor, ele ficou sem a prova do registro em carteira e o INSS não tem os registros. Ele fica num limbo jurídico. Ele de fato trabalhou, contribuiu, mas não existe nenhum meio de prova que o faça comprovar este período. Neste caso, doutor, eu entendo que ele vai estar numa situação bastante complicada. Ele vai ter que ajuizar a ação contra o INSS para comprovar que de fato exerceu uma profissão e de fato contribuiu para o INSS neste período. Todos os meios de prova são possíveis, seja ela testemunhal, documental, seja o que for. Mas o que a gente está querendo dizer aqui, doutor, é simplesmente pela importância da carteira de trabalho. É um documento que deve ser preservado. O trabalhador só deve retirar esse documento de um local seguro quando realmente for necessário. E as empresas devem tomar toda cautela quando lida com este documento dos seus funcionários, porque pode gerar um efetivo prejuízo, podendo gerar danos morais e também materiais. Por que danos materiais? O trabalhador que se sente prejudicado, perde dinheiro, perde tempo de contribuição pela ação de uma empresa, ele tem todo o direito de ingressar com uma ação contra o culpado por este dano. Uma empresa que perde ou extravia uma carteira de trabalho de um funcionário pode sofrer consequências graves, não só aquelas multas estipuladas na CLT, mas também os concretos prejuízos que esse funcionário sofreu, seja eles no âmbito material, seja ele no âmbito moral. Por isso, aqui serve um alerta para os trabalhadores, para que tomem cuidado com esse documento, porque ele é imprescindível, principalmente no momento da sua aposentadoria. E para os empregadores, que oriente os departamentos de recursos humanos para que tomem o máximo cuidado com esse documento. Antigamente, Dr. Valdemar, as pessoas tinham como uma lenda que deveriam andar com a carteira de trabalho no bolso para provar que é trabalhador, em caso de blitz, em caso de algum problema policial. Isso é apenas uma lenda. Não é assim que se prova que você é uma pessoa honesta, não é assim que você se prova que você não é um cidadão de mal. A CTPS não é um documento que deve ficar andando, que deve te acompanhar no seu dia a dia. Doutor, eu agradeço os esclarecimentos que foram aí de grande valia, acredito que vai colaborar com bastante gente que tem dúvida em relação à importância. Parece ter um assunto um pouco repetitivo, mas de grande importância, e com certeza esse trabalhador deve fiscalizar a manutenção aí da sua carteira. Se ela está extraviada, ele tem que obter algum meio de recuperá-la e cobrar da empresa que de alguma forma tenha retido de forma equivocada e também de forma irregular. Muito obrigado, doutor, um bom dia e até a próxima. Doutor, eu é que agradeço. Eu vou apenas salientar por fim que caso o trabalhador tenha essas carteiras perdidas, que procure o mais rápido possível retirar uma segunda via nos órgãos públicos e vá atrás de cada empresa o mais rápido possível, para que essas empresas que ainda existam possam novamente registrá-lo, possam novamente documentar a existência desse vínculo, para que no futuro, na sua aposentadoria, o prejuízo não seja ainda maior. Eu agradeço a participação e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Um abraço.